abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Vamos estar lendo alguns versículos aí. Primeira Reis 19, a partir do versículo de número 19 também. Vamos encontrar em 1 Reis 19, fala sobre o chamado de Eliseu. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Se alguém está sem Bíblia perto de você, compartilhe a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safete, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias e tomou a junta de bois e os embolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Agora lá em 2 Reis, capítulo 2, vamos ler alguns versículos, o 2, 1 e 2, para começar. 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra recolhida, reconhecendo, Pai querido, que precisamos ouvir algo do Senhor essa noite, que não venha de mim, mas venha do Senhor. Pai, fala com o teu povo, que o Senhor possa nos mostrar o que é, Senhor Deus, a importância da cobertura, a importância do discipulado, a importância de estar junto, Pai, com nossos líderes, a importância de caminharmos em unidade, porque assim atingiremos coisas maiores. Pai, que o Senhor fale conosco essa noite, o Senhor inicie os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Bom, muitos são tocados por Deus, mas poucos realmente se dispõem a fazer o que Deus quer. Amado, como é comum, nós vemos pessoas que vêm à igreja, recebem uma palavra e de repente vêm à frente, se convertem e se dizem que estão entregando sua vida ao Senhor, mas não fazem isso na integridade, não fazem isso na sua totalidade.
certeza aqui que se eu perguntar a qualquer homem casado, qualquer mulher casada aqui, e perguntar para ela assim: você gostaria de ter só 20% do seu esposo? Eu tenho certeza que a resposta unânime seria não. Se eu perguntar para os homens aqui se eles gostariam de ter só uma parte da esposa, você gostaria, pastor? Só uma parte da pastora? Complicado, né? Não. Sabe por quê? Porque quando a gente gosta de uma afinidade, a gente quer ter o todo. Amém? E por que com Deus é diferente? E por que com o Senhor a gente acha que pode ser diferente? Deus nos ama, Deus deu a vida por nós, Deus é, sabe, o nosso Senhor, mas na hora de nos relacionarmos com Ele, queremos fazer isso só com a parte que nos interessa, com aquilo que nós achamos que é bom. Porque não precisa, porque a gente acha que, não, isso está legal para mim, deixa do jeito que está. Eu quero dizer para você que Deus, quem pessoa que você fala isso para ela, porque é mais importante você falar isso para ela, fala assim: Deus não quer 90% de você, isso não serve. Deus quer 100% da sua vida. Amém? Porque Ele se entregou 100% por nós. Ele se entregou na totalidade. Ele não se entregou num pedaço, Ele se entregou na totalidade. E muitas pessoas não reconhecem isso por alguns motivos. Tem pessoas que dizem assim: ah, não, esse negócio de Deus me chamou, não me chamou não. Isso é história. Isso é história do pastor. Isso é história das pessoas. Para que eu não fui chamado para nada? Só quando você abre a sua Bíblia, logo no início, em Gênesis, diz que Deus nos fez para governar e dominar. Quando você abre a sua Bíblia, você vê que Deus nos fez, os seus filhos, como cabeça e não cauda. Deus fala através dos seus filhos, do seu filho, que Ele nos entregou, sabe, a autoridade para exercer milagres, para exercer domínio. Ele entregou a nós essa autoridade. Então não me venha e não diga: eu não sou chamado. Você é, nós somos chamados sim. A Bíblia diz que nós somos o quê? Sal da terra, luz do mundo. Então não tem ninguém que seja na igreja, pastor, e que não seja luz. Não tem ninguém que esteja na igreja que não tenha o poder para salgar, para temperar, para dar algo novo para as pessoas. Porque o temperar é isso, né? É dar um sabor novo para a vida. Isso é o temperar. Nós somos chamados sim. Deus tem esse chamado para nós sim. Aí veio a segunda parte. Não, mas eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade, eu não tenho, sabe, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não tenho disposição, eu não tenho. Sabe, quando Deus te chama, Ele sabe exatamente como você é. E na palavra dele diz: vinde a mim como estás, e eu os aliviarei. Isso quer dizer o seguinte: você vem como está, porque eu te aceito do jeito que você está. Mas também na palavra dele não tem nenhum lugar que diga: venha a mim como estás e permanecei o mesmo. Venha como estás, eu te alivio, eu te transformo, eu atuo na sua vida, eu te faço ser uma nova pessoa, eu te faço ser uma nova criatura, eu te faço ser meu filho, eu te faço ser o que eu quero na sua vida. Sabe por quê? Já falei isso aqui muitas vezes antes. Quando nós olhamos para nós, seja novo convertido ou velho convertido, a maioria olha para nós olhamos para nós mesmos do jeito que nós estamos. E quando a gente chega dentro de casa, diante do espelho, computador, quando a gente bota a nossa cabeça no travesseiro de noite,
nós sabemos exatamente quem nós somos. Nós sabemos de nossas fraquezas, nós sabemos dos nossos fracassos, nós sabemos das nossas debilidades, nós conhecemos os nossos pecados. E eu quero dizer para você que você não conhece isso sozinho, Deus também conhece. Deus também conhece. E Ele é o único que pode mudar essa história, amém? Amém? Não importa qual seja o pecado, não importa qual seja a debilidade, não importa qual seja o defeito de caráter, Deus pode transformar a pessoa. Basta que ela queira e ela deixe, porque Deus não é mal educado. Deus não vai agir em quem não quer deixar Ele agir. Amém? Outras pessoas estão presas também, amado, a vínculos. Porque quando eu aceito Jesus, vem perseguição. Quantas pessoas, amado, que foram expulsas de casa, aqui, ó. Léo, posso falar? Porque mais testemunho, né? Léo foi expulso de casa quando aceitou Jesus. A mãe dele juntou as coisas e botou lá de fora e falou: você quer Jesus? Então vai você e Jesus para lá. Foi verdade? E muitas pessoas, por causa do vínculo familiar, retrocedem. Muitas pessoas não aceitam o chamado de Jesus por causa de religiosidade. Não, porque, né? Há pouco tempo atrás eu conversava com uma pessoa aqui, um dos questionamentos que fizeram para ela, assim: você já se batizou na outra igreja? Não foi? Vai batizar de novo? Sabe? A Bíblia diz que o batismo é algo que você tem que fazer consciente. Desde quando criança tem consciência de alguma coisa. Mas fica preso a isso aí, e aí não quer tomar uma atitude diante de Deus. Estou dando alguns exemplos só, gente. Problemas financeiros também. Não, mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de fazer o que eu fazia. Tem que parar mesmo. Tem que parar. Só que Deus no céu vai suprir você. O Deus que você serve vai suprir você. Porque Ele, quando você toma uma atitude de ser diferente, Deus supre o que você tem. E essas coisas, amado, são pessoas, na verdade, que desacreditam do que Deus pode fazer. São pessoas que se recusam a mudar, e se julgam autossuficientes também. Eu não preciso, esse é o outro lado da história. Eu não preciso me envolver. Eu não preciso fazer nada, eu estou muito bem assim. Vem, ouve, a gente fala. Passa ano após ano, e a pessoa continua do mesmo jeito. Da mesma forma. São pessoas que não aceitam o chamado e muitas vezes agem e se portam independentemente das outras. São isoladas. Ou se quando se aproxima, é porque tem um outro interesse. Que não é o Senhor. São pessoas que estão afastadas do bem, afastadas da comunhão. E nós precisamos entender que esse não é o projeto de Deus. Quando nós vemos esse texto do chamado de Eliseu, de Elias, nós vamos ver que a história de Eliseu passa muito por aí. Muito por aí. A Bíblia diz que ele estava lavrando a terra. Havia 12 juntas de boi, ele estava na última, que era considerado um trabalho até não tão importante, só tão importante, estava na frente. Os bois melhores ficavam na frente, ficava tudo melhor para frente. Ele ficava lá atrás. Isso nos mostra que perante os olhos das pessoas, e talvez até dele próprio, ele era uma pessoa que era considerada como uma pessoa sem importância. Não é o último lá. É o último. Quem já viu
o arado puxado por boi, o primeiro vai rompendo, vai arrancando pedra, vai arrancando tudo. Aí passa o segundo, ele chega no décimo, até já estava prontinho, pastor. Era só acabar de caminhar. Era só acabar de fazer. O trabalho pesado já tinha sido feito. Ele era uma pessoa que ele era tido como, sabe, aquela pessoa menos experiente. Era uma pessoa que era menos vista, menos qualificada. Quem sabe aquela pessoa que queria tudo mais fácil. Por isso ele estava na última. Sabe, a situação de Eliseu, perante os olhos das pessoas, era uma pessoa não qualificada. Era uma pessoa que ninguém dava nada por ela. Era uma pessoa que talvez nem os próprios amigos e parentes vissem valor aí. Mas Eliseu foi tocado pela capa de Jesus. O profeta estendeu sobre a capa e tocou nele. Quando aquela capa de Cristo toca em Eliseu, ele significava que ele estava disposto a dar cobertura, proteção a Eliseu. Isso fez com que a partir daquele momento, daquele instante, Eliseu passou a entender que tudo podia ser diferente. Tudo podia ser diferente. Eu quero perguntar para você, quando você veio à frente, todos aqui já vieram à frente uma vez? Já entregaram sua vida ao Senhor? Amém? Quando você veio à frente, mesmo que você tenha sido nascido numa área cristã, né, que quando deve tapinha no bumbum, em vez de chorar, falou aleluia, entendeu? Um dia você tem que se decidir, você já se decidiu. Amém? E eu te pergunto uma coisa, mas para quem veio de fora, quando você veio à frente, qual foi a expectativa que você teve? Eu tenho certeza absoluta que cada um que está aqui que veio à frente porque tinha expectativa de que algo mudasse. Porque se você não tivesse expectativa de mudar algo na sua vida, você teria continuado onde você estava. Mas você veio à frente por quê? Porque você acreditava que algo podia ser diferente. Você acreditava que você podia, algo transformador podia acontecer na sua vida. Talvez você não soubesse nem a magnitude disso. Mas você estava com a esperança dizendo algo vai mudar na minha vida. Algo vai mudar na enfermidade, algo vai mudar na vida emocional, algo vai mudar na vida financeira, mas algo vai mudar. Quando nós recebemos o toque do Senhor, a cobertura do Senhor, o primeiro toque, é isso que vem em nós, algo vai ser diferente. Eliseu, ele sentiu exatamente isso, que algo podia mudar na vida dele. Todos nós já fizemos isso uma vez. Existem os novos convertidos que estão aqui precisando fazer isso. Só que se receber o toque de Deus, saber que Deus está pronto para mudar, implica em decisões. Eliseu teve que tomar decisões. Eu vou ou não vou? Eu devo ir ou não devo ir? Tudo bem, ele me chamou, eu vou aceitar o chamado ou não vou aceitar o chamado? Eu vou, me entregar nisso ou não? São perguntas que vêm à nossa mente, e vêm à nossa mente quando nós entendemos que você e eu temos um chamado. E Deus diz, portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não está falando isso para a meia dúzia de pessoas. Sabe quando é que Jesus falou isso? Quando ele estava pensando em você. Jesus lá estava olhando para esta reunião aqui e estava vendo a Marcinha, estava vendo a Miriam, estava vendo a Amanda, estava vendo cada um de nós. Ele estava dizendo: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Está falando para mim e para você. Então todos nós temos um chamado como Eliseu, recebemos um toque de Deus, mas precisamos decidir se nós queremos ir, se nós vamos aceitar esse chamado ou não. Isso é algo pessoal. É algo pessoal, como o pecado também é pessoal. Porque
envolve decisão. Ninguém pode decidir pelo outro. Eu não posso decidir por você. Pastor Pedro, Pastor Corrêa, nós não podemos decidir por você. Nós não podemos fazer isso. A decisão é sua. Exclusivamente sua. Sabe por quê? Porque quem vai dar conta também é você. O responsável da decisão é você. Ninguém é responsável pela decisão. É uma coisa ruim que nós não podemos decidir, mas para nós é bom também porque a pessoa é responsável pela decisão. É você que vai chegar diante de Deus para falar. E nós vemos aí que Eliseu começa a tomar algumas atitudes que hoje são comuns na igreja. A primeira é o início da caminhada, né? Elias passa lá, toca em Eliseu, continua caminhando, Eliseu para, sente aquele chamado, e o que a Bíblia diz? Que ele imediatamente correu atrás de Eliseu. É o impulso do novo, da novidade, é o impulso que talvez nos trouxe há muito tempo atrás à frente. É algo novo, é o que pode mudar, sabe? É aquele primeiro impacto, aquela primeira emoção que todos nós já sentimos, já viemos, sabe? É a primeira emoção. Mas Eliseu foi, e logo ele sentiu o quê? Logo ele sentiu, amado, a falta do passado. Logo ele sentiu o que ele tinha para deixar para trás. Isso não foi privilégio de Eliseu, não. Todos nós já passamos por isso também. Todos nós. Então, quando Eliseu chegou e disse: olha, né, deixa eu beijar o meu pai, deixa eu beijar a minha mãe, depois eu te sigo. Ele sentiu falta das coisas familiares. Talvez você não tenha sentido falta do familiar. Talvez você, quem sabe, tenha sentido falta do cigarro, da mesa do tipinho, das noivadas. Talvez tenha sentido falta das boates. Talvez tenha sentido falta. No meu caso era de uísque, eu bebia muito uísque. Fumava 4 maços de cigarro por dia. Talvez tenha sentido falta disso. Talvez tenha sentido falta de uma vida de prostituição. Eu não sei de que você sentiu falta. Mas em algum momento da nossa caminhada, esse passado nos atrai, esse passado nos chama, esse passado clama. E aí, amado, nós vemos a importância de um discipulado. Muitas pessoas começam a caminhar na igreja, e quando sentem essa falta do passado, esse apego, esse vínculo, esse amarrar que está lá atrás, querem lutar suas almas. Não, agora venço. É um drogado que parou de usar droga tem 3 semanas e vai evangelizar o traficante. Vai voltar para lá. É a pessoa que consegue vencer a aparência do mal. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Mas tem muita gente que, não, eu resolvo, eu vou enfrentar isso, eu posso. E daqui a pouco não está mais na igreja. Daqui a pouco está lá fora. Aí vem a importância do discipulado, vem a importância de você ter um líder, de você ter alguém que te acompanha. Aí vem a importância, porque quando Eliseu sentiu a falta disso, ele foi até Elias e falou: Elias, deixa eu beijar meu pai, deixa eu beijar minha mãe. E Elias orientou e disse: vai e volta. Olha, você sabe o que eu fiz com você. Você sabe como é que está a sua vida. Você sabe como é que está a sua história. Você sabe o que tem para frente. Foram coisas rápidas. A Bíblia não diz o tempo disso, a conversa que foi, mas houve esse início desse discipulado. Houve que a partir daquele momento, eles
Elias estava acompanhando a vida de Eliseu. A partir daquele momento, alguém estava cuidando de Eliseu. E ele vai, mata os dois, diz a palavra, né? Que ele se desvencilha do passado. Como é que ele se desvencilha disso? Ele mata aquele boi que ele tinha, destrói o arado, mata, todos comem, agora não tenho mais para lutar. Não tenho mais o que me prende. Eu tenho algo novo. Eu costumo falar, sei que o senhor fala, na verdade é um seminário que eu tenho, que é Veredas Antigas, muito interessante. Ele fala, o pastor que vem de seminário, disse que quando a filha dele casou, em casa todos eles sabem disso. O dia que a filha casou, ele virou para a filha e falou assim: olha, eu quero falar um negócio com você. Amanhã eu estou desmontando o seu quarto e vou alugar para alguém, ou eu vou montar um escritório ali, mas eu estou desmontando o seu quarto. Sabe qual é o recado que ele estava dando para ele? Olha, não tem volta. Você foi. Não tem volta. Nós temos que entender, amado, que nós não aceitamos o chamado do Senhor, não tem volta. O chamado do Senhor é para a eternidade, não é nem para este mundo, é para a eternidade. Eliseu tomou essa decisão. Eliseu foi lá e destruiu o que prendia, destruiu o que o amarrava, se desvencilhou daquilo tudo e disse: agora eu vou. E diz a palavra, ele não saiu andando, agora eu vou, não. Ele diz a palavra que ele se levantou. Você acha que por que Deus colocou esse se levantou aí? Ele se levanta e vai. Sabe por quê? Quando você e eu tomamos a decisão de seguir o que Deus tem na nossa vida, nós nos levantamos espiritualmente e nos preparamos para conquistar o sobrenatural de Deus. Nós nos preparamos para conquistar o melhor. Nós nos preparamos, nós nos pomos de pé. A decisão certa nos coloca de pé diante de Deus. E ele tomou essa decisão, se levantou e começou a caminhar em si. Ele começou a seguir Elias. E não só seguir, mas servir a Elias. Amados, eu conheço a história de um homem que ele diz, ele conta o seguinte: quando ele era jovem, na igreja, antigamente só tinha fita cassete, livro não tinha livro, tinha tudo livro grosso, disco, de vinil, aquelas bíblias. E o pregador, sempre que o pregador ia um pregador de fora, ele sempre levava o material, quando ele chegava na igreja dele. Ele era o primeiro, ele falava: não, pastor, deixa eu levar sua mala aqui, sua pasta, carregada, todo aquele peso todinho. Arrumava lá no estante. E um dia um desses pastores falou para ele: você está carregando minha mala, você vai escrever muito livro na sua vida. Porque ele se dispunha a servir. Esse homem hoje tem muitos livros escritos. Pastor Jorge Guedes, da Jetsela. Muitos livros. Um homem abençoado, disposto a servir. Sabe, nós temos que entender, amado, que nós somos chamados para servir. É igual o ministério de louvor, os levitas. Nós falamos que nós servimos a Deus, amém? Vocês servem a Deus, amém? Mas você sabia que vocês não foram chamados para servir a Deus? Verdade, lembra? Vocês foram chamados a servir o sacerdote. E através desse serviço vocês servem a Deus. Está na palavra. Mas esse dia eu posso ministrar para vocês. Amém? Mas o levita é chamado para servir ao sacerdote. Leia lá, está lá mesmo. Sabe? Aí então quando você vê, Deus serve. Quando você serve, você está servindo o ungido dele. Deus está te agradando. Eu só sirvo ao Senhor porque eu estou lá em cima. Não. Quando você chegou aqui e sentou o bumbum na cadeira que não estava suja, alguém limpou. E Deus contemplou. Ele serviu a igreja, mas Deus também. Sabe? Servir é importante. Eliseu, ele começou a seguir Elias. E começou a servir a Elias.
Sabe, aí nós começamos a ver que o tempo passa e começa a vir o fruto desse discipulado. Eliseu começa a seguir Elias o tempo todo. E no dia que Elias vai ser retirado, no dia que Elias vai ser levado aos céus, Eliseu chega para Elias e fala assim: olha, fica aí, porque pode ser complicado. Não, aonde eu sou foi. Sabe por quê? Porque o discipulado com o líder, ele gera aliança. Ele gera aliança. E a aliança não deve ser quebrada. A aliança não pode ser quebrada. Tem aliança. Sabe? Você chega atrás do seu líder, você tem uma aliança com ele. E você não deixa que ele seja quebrado. E o seu líder também não deixa que a sua aliança seja quebrada também não. Por isso é uma aliança. É contínuo, é permanente, é forte, é resistente. É uma aliança. Não importa, amado, que muitas vezes na igreja as pessoas vão dizer para você quebrar a aliança. Se você continuar lendo o capítulo que nós lemos, o que aconteceu? Os filhos do profeta chegaram para Eliseu e disse assim: olha, eu não sei se você sabe, mas o seu Senhor será tirado, o Pai, Deus, vai tirar o seu Senhor de sobre sua cabeça hoje. Fica aqui, não vai lá não. O que Eliseu disse? Eu sei. Muitas vezes, amado, quando você começa a caminhar, quando você começa a aceitar o chamado de Deus, quando você começa a ser reconhecida, quando você começa a ser, sabe, estimulado, vem um instrumento do inferno para dizer para você: olha, você não faz isso não. Olha, você não tem capacidade não. Olha, é melhor você ficar do jeito que você está. Eu digo que é instrumento do inferno porque é instrumento do inferno. Porque quer impedir você de realizar o que Deus tem para a sua vida. Quer impedir você de crescer, quer impedir você de conquistar. Ah, mas então quer dizer que todos nós somos chamados para ser pastor, para ser apóstolo? Cara, não. Cada um tem o seu chamado. Mas todos temos um chamado. Talvez seu chamado não seja para pastorear uma grande igreja. Falava isso há um tempo atrás com o pastor Pedro, que falava no meio dos Estados Unidos: o cara tem não sei quantos mil membros aqui lá daquela igreja bonitona lá na terra. Salt Lake. Isso, você acha 90 mil? Isso. 90 mil membros. Você dá conta, pastor? Eu não também não. Mas ele dá, porque o chamado é para ele. Talvez daqui a alguns anos a gente tem aí 30, 40 mil membros aqui, e Deus vai nos capacitar na época para isso. Mas agora a gente não ia dar conta. Também não foi da noite para o dia também não. Tá? Foi uma conquista. Por quê? Porque ele se dispôs a fazer o que Deus queria. Mas talvez alguém diga para ele: não faça isso não. Faz isso não. Aceita isso não. Diz o pastor Greg que, se o nome dele, ele tem uma das 10 maiores igrejas dos Estados Unidos. Tá? Ele falou que o primeiro batizado que ele fez, ele não era nada. Ele preparou estudou a escola dominical, e essa escola dominical em batismo, ele foi para a praia, ia ser numa praia. Quando ele chegou atrasado, já tinha todo mundo indo embora, tinha um grupo animado tocando violão, ele sentou do lado. Aí acharam que ele tinha cara de pastor, viraram para ele assim: você não quer falar alguma coisa? Não, ele pegou um estudo pedal da escola dominical e falou lá na hora. Uma menina aceitou Jesus e pediu para ser batizado. E no ministério também foi levar batizado de novo. Né? Talvez alguém diga: pode? Você não fez curso, você não fez teologia, você não fez. O Espírito Santo é maior que tudo isso. Sabe, Eliseu não era vocacionado. Eliseu não era o cara, mas Deus o transformou no cara. Talvez você se sinta incapaz. Quando a gente fala às vezes do grupo de comunhão: olha, prepara, começa, caminha.
você vai poder discipular, você vai poder caminhar. Não, mas eu não sou preparado. Calma, Deus prepara, Deus levanta, Deus capacita. Deus não levanta o capacitado, não, Ele capacita os que Ele levanta. Sabe? Tem uma igreja em Belo Horizonte, a Batista Nacional Central de Belo Horizonte. Eu vi a líder de discipulado lá dos grupos, né? Falando. Chegou uma pessoa, um membro da igreja, um dos grupos lá, o cara tinha pós-graduação em um monte de coisa, era teólogo, era isso, era aquilo outro. Chegou na igreja. E o pessoal me falou: o Bruno veio para a igreja e tal. Aí eu falei: tudo bem, deixa primeiro ele ir para o grupo de comunhão, e lá chama célula, né? Caminhar lá, entender a visão, depois ele vai fazer uma coisa. A igreja lá tem esse princípio. Tá? Sabe, amado, qual é o nosso princípio? Você precisa estar ligado e se envolvendo no corpo do Senhor, no corpo de Cristo. Não dá, acabou o tempo de ficar desgarrado. Acabou o tempo de ficar sozinho. Todos nós somos peças fundamentais na obra de Deus. Você tem pessoas que você pode discipular. Você tem pessoas que você pode. A pessoa não é discipulado, tudo bem. E aí, quando você teve as meninas, alguém me falou assim: olha, você tem que discipular as suas filhas. Está aqui uma revistinha, filha, sexo com você? Não, né? Não. Você está na igreja, não está? Quem foi que discipulou você? Discipular é vida, discipular é estar junto, discipular é caminhar. Quando tiver um problema, busca alguém maior, que tem mais experiência para poder te ajudar. Mas discipular é vida, é você caminhar com a pessoa. Sabe, é como a Jéssica um dia disse que a minha ligou para ela, ficou toda desesperada, tal. Ora comigo, você não orou com ela? Não foi bênção? Na sua vida e na vida da minha? Ah, não, mas eu sou super crente. Não. Deus não está procurando superfícies, Deus está procurando adoradores, Deus está procurando homens e mulheres com coração sincero que se entreguem a Ele. Qual foi o resultado disso para a gente fechar? Qual foi o resultado na vida de Eliseu? Qual foi o resultado? Sabe, quando nós nos dispomos a ser discipulados e nos dispomos a fazer e aceitar o chamado de Deus, Deus nos honra e nos coloca em posições de destaque. Quando Elias foi tomado, quem ficou no lugar dele? Quando Moisés foi tomado, quem ficou no lugar dele? Josué. Quem gosta de Kleber Lucas aqui? Imagina, Kleber Lucas é cantor há quantos anos, né? Em tempo de estrada, né? Imagina a coisa de 6, 7 anos atrás, ele, acompanhado de um ministro, acompanhando o ministro do Evangelho, numa conferência na Suécia, na Suíça. E na hora que ele chegou, que ele pegou o violão e começou lá a adorar, o líder chegou para ele e falou assim: Kleber Lucas, deixa o violão aí e vai para o hotel. Nessa conferência você nem volta mais. Já não é isso? E ele agarrou o violão e foi para o hotel. Quando eu chegar lá, eu vou no seu quarto. Chegou no quarto, pegou o violão, pegou o telefone na frente dele, falou assim, ligou para um outro evento que ia ter em Mato Grosso, falou assim: suspeito o Kleber Lucas, tira ele. Não, eu não vou perguntar, não vou explicar porque eu estou lhe mandando, tira ele. Esse pastor hoje diz o seguinte: eu hoje dou um testemunho de quem é Kleber Lucas, porque eu conheço Kleber Lucas, eu sei o que ele tem, eu sei a submissão que ele tem, eu sei o tratamento que ele levou, eu bati muito nele, mas hoje ele é um crente do Senhor. Mas ele já era crente.
mas não tinha o nível de autoridade que tem hoje. Ele já era crente, mas não tinha atingido o patamar que Deus queria. Ele já era cristão, mas não estava no caminho do processo de caminhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você vai ser confrontado. Muitas vezes nós somos confrontados. Nós temos que aprender a ser confrontados, entender e melhorar. Porque tem gente que quando é confrontada pula desse tamanho. Pula desse tamanho. Somos confrontados a entender e aceitar. E se a gente não concorda, respeitamos no tempo certo, oramos ao Senhor e colocamos a nossa posição. Nós temos que aprender. Temos que aprender a obedecer. Obedecer voz de comando. Sabe, as pessoas não obedecem. Nós temos dificuldade de obedecer. Ah, pastor, mas você está pegando pesado ou não? Você quer ver como eu tenho dificuldade de obedecer? Quantas vezes você já pregou aqui, pastor, desse culto aqui, pastor Florido também, sobre perdão? Não dá nem para contar, né? E você acha que toda a igreja aqui já perdoou tudo que tem? Não tem nada para perdoar. Falta de obedecer voz de comando. Se o líder está dizendo, olha, ele perdoa. Ora ao Senhor, busca o Senhor, ele está dizendo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E Deus vai honrar você. Amém? Sabe? E Deus quer falar conosco essa noite sobre o chamado de você. Uma reflexão sobre a sua vida. Talvez você se sinta esta noite, ou você tenha entrado aqui esta noite, se sentindo exatamente como ele dizia. A última cara, a última menina da juventude. Mas Deus quer te pegar essa noite, colocar a cobertura dele sobre a sua vida, e você entender que você tem uma cobertura sobre a sua vida nesta noite. E Ele quer pegar você lá de trás, levar você lá na frente. Nenhum daqueles homens que estão ali na junta de boi, você sabe nem o nome deles. Nenhum deles, nem o mais experiente que ia na frente, ninguém sabe nem o nome, mas o nome de Eliseu está marcado na história da humanidade. O nome de Eliseu foi levantado na história. Deus quer levantar você também. Deus quer levantar o seu nome também. Deus quer mudar a sua história também. Acabe com esse negócio de que eu sou chamado, mas eu não posso. Eu sou chamado, mas não tenho tempo. Eu sou chamado. Não. Você é chamado e Deus vai abrir a porta e você entra por aí, não fecha a porta não, porque tem gente que entra na porta que Deus abre e fecha também. Não fecha não, deixa a porta aberta, porque Deus tem milagres na sua vida a fazer. Deus tem coisas para fazer na sua vida. O que Deus está chamando você nessa noite é uma reflexão. Você foi chamado por Deus para fazer a obra. Chega de ser pagão. Chega de não fazer nada. Chega de se contentar em ir para a igreja, em grupo de comunhão e só. Deus está te chamando essa noite a uma reflexão. Qual é o tempo que você está tendo com Deus? Qual é a intimidade que você está tendo com Deus? Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Será que quando Ele fala, você prontamente acha e reconhece que é Ele que está falando? Ou você fica naquela dúvida, será que é minha alma? Será que é o diabo que está falando isso? É igual aquele outro, né? Que Deus manda ofertar na igreja. Aí ele fala assim, não, Deus está mandando, algo está dizendo para me ofertar, mas eu não sei se é Deus ou o diabo, mas eu não tenho certeza. Se for ofertar na igreja, é Deus. O diabo nunca vai mandar você ofertar na igreja. Nunca! Porque ele não quer a obra de Deus crescendo, Ele não quer que você seja abençoado, Ele não quer que você seja, sabe, ungido por Deus para fazer prosperar a obra de Deus e prosperar junto com ela. Deus não quer, o diabo não quer isso. Mas Deus quer. Por isso Deus te chama essa noite a uma reflexão. Para pensar um pouquinho. Cada um vai dar a resposta, não sou eu. É você que tem que responder. Mas não adianta também você dizer uma coisa que Deus sabe a verdade. O que você tem feito para Deus? Será que você tem feito o seu melhor? Ou você
tem feito para Deus? Será que você tem apresentado o seu melhor diante de Deus? Ou você simplesmente tem, como diz outro, né? Jogado para cumprir tabela? Deus quer uma resposta sua essa noite. Deus quer que você pare e olhe diante dele. Diga: Senhor, olha, eu posso fazer mais. Senhor, eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa. Senhor, me usa. Porque quando você se dispuser, a capa dele está sobre você, o manto dele está sobre a sua vida. Ele vai te levantar e vai te usar com honra e honras. Vai te usar com sabedoria. Sabe, a sabedoria não vem do homem, não, amado. A sabedoria vem de Deus. Deus usa a sabedoria do homem, mas a sabedoria vem de Deus. E Deus nessa noite vai levantar homens e mulheres aqui sábios, homens que possam, com o seu testemunho de vida, tocar outras vidas. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito, mas Deus vai te fazer perfeito. Deus vai te mandar. Sabe, mas você precisa fazer o primeiro passo, é decidir. Fazer como Eliseu: eu decido seguir, vou largar para trás e vou seguir. É uma história nova, é um tempo novo. Eu vou seguir e vou servir. Eu vou seguir ao Senhor e servir a obra dele. Porque no tempo certo Deus vai nos levantar. Você ajudou? Vamos louvar o Senhor. Obrigado. Sabe, quando Eliseu foi tocado por Elias e tomou a decisão de ter um coração novo, de ter um coração transformado, de ter um coração mudado pelo Senhor, Deus essa noite te convida a isso também. Deus te convida a dizer: Senhor, dá um coração novo. Me dá um coração que aceite o teu chamado. Me dá um coração que faça entender quanto eu sou importante na sua obra. Eu não sou importante na sua obra só porque eu faço no domingo à noite, eu ocupo uma cadeira da missão. Não, eu sou importante na sua obra porque eu posso fazer muita coisa. E eu vou fazer. Fecha teus olhos. Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao meu. Você já pediu alguma vez para ter um coração igual ao do Senhor? Um coração que ama, um coração disposto, um coração que deu, sabe, o seu último suspiro na tua vida. Já pediu isso alguma vez a Deus? Porque se você nunca fez isso, essa noite é noite de você pedir: Senhor, me dá um coração igual ao teu, um coração cheio de amor, cheio de graça, um coração que perdoa. Me dá um coração igual ao teu. Me dá um coração igual ao teu. Me dá um novo coração, Senhor.
querem ter um coração igual a Deus? Quais são aqueles que querem, nessa noite, Deus, ter um coração igual ao Senhor? Coloca o meu coração, aquilo que não está de boa em mim, tira a boca e faz algo novo essa noite. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez com esse refrão aí. E se você quer ser essa pessoa de um coração novo, de um coração disposto, de um coração transformado, mesmo que não tenha nada novo dentro de você, Deus sabe que tem, Deus sabe aonde buscar. Você sabe o seu lugar aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero ministrar na sua vida um tempo novo, assim como o Elias que nos conheceu. Eu quero ministrar um novo na sua vida essa noite. Eu acho legal quando a gente lê essa palavra e que diz que na hora que ele foi tocado, imediatamente ele foi atrás de Elias. Mesmo que depois de ter todo aquele processo, mas ele foi disposto. Quando ele recebeu a palavra, ele quis logo estar lá. É tempo que você também queira crer. É tempo que você querer o melhor que Deus tem para você. Não se contente com o mesmo. Sabe? Não se contente com o mesmo. Queira mais de Deus para você. Se disponha porque Deus vai fazer. Eliseu não era mais capacitado. Eliseu não era melhor. Eliseu simplesmente disse: Senhor, eu quero servir. E no tempo certo, usa-me como o Senhor quiser. E ele permitiu. E ele foi usado muito mais. Porque tem isso também. Eu vi o grande homem de Deus falar o seguinte: do verdadeiro discipulador, o verdadeiro líder, o prazer dele é quando o liderado dele o supera. É quando o liderado dele está acima dele, se coloca, se é levantado. É levantado por Deus acima dele, que mostra que ele fez um bom trabalho. Foi isso que aconteceu com Elias e Eliseu. Eliseu foi levantado de tal modo que ele operou muito mais milagres do que Elias. Ele fez muito mais coisas do que Elias, até mesmo porque recebeu a porção dobrada do seu espírito. Eu quero orar com vocês agora. Vou chamar o pastor Pedro, mas vou deixar o pastor Pedro. Não, pode ficar aí. Eu vou orar com vocês. Eu quero, pode parar de instrumento aí também. Eu quero virar para vocês, tocando, eu tiver a oportunidade, se alguém daí de vocês quiser vir aqui embaixo também, para receber também esse coração novo, para receber esse chamado novo. Está aberto. Está aberto. Porque às vezes o levita fica o tempo todo aí em cima e nunca desce, né? Igual o pastor, nunca desce. Hoje é dia de vocês também, se quiserem, se quiserem. Então vamos orar. Vamos orar. Pai, aqui na frente, Senhor, tem homens, mulheres, jovens, não diante de mim, mas diante de Ti. São pessoas, Pai, que talvez a vida
os amigos, os parentes, até a própria igreja, assim. Não os veja. Não os veja da forma que o Senhor vê, com certeza não. Talvez os veja, a igreja os veja falho, o mundo os veja falho. Talvez eles mesmos se sintam falhos e entendam e dizem, eu não posso. Mas eles estão aqui, Pai, porque eu também me coloco junto deles. Eu quero um coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer como o Senhor obedeceu ao Pai, Jesus. Sabe? Quando o Senhor foi chamado, oh Jesus, o Senhor não precisava ter vindo, o Senhor não precisava ter morrido, o Senhor não precisava ter sofrido. Talvez se o Senhor juntasse, conversasse com o Pai e falasse assim, vai construir esse povo todo, fazer uma terra nova, céus novos, vamos fazer um universo novo, diferente. Todo mundo, tudo obedecia teus comandos. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para cada um que está aqui, e o Senhor viu graça em nós. O Senhor olhou para cada um e viu graça em cada um que está aqui. Mesmo que o mundo não veja, mesmo que a gente mesmo não veja, o Senhor viu graça. E o Senhor nos tocou pelo Teu Espírito, nos chamou. E muitos aqui correram desse chamado. Muitos ainda estão até correndo. Mas hoje o Senhor falou aos nossos corações. Hoje o Senhor nos mostrou, Pai, que melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é realmente fazer o que o Senhor chamou-nos para fazer. É melhor aceitar o chamado, é melhor entender que o Senhor tem um projeto para a vida de cada um aqui, do que simplesmente querer desenvolver um projeto humano, porque as coisas do homem parecem boas, mas o seu fim é a morte. Mas os seus planos são perfeitos, Senhor. Nessa noite, Senhor, que o Senhor traga sobre a vida de cada um que está aqui um coração novo, a disposição para te servir. Que venha a chama do Teu Espírito sobre a vida de cada um. Que o fogo do Teu Espírito nos aqueça e nos faça ver o quanto nós somos especiais para o Senhor. Pai, se ninguém no mundo tivesse aceitado o Senhor, e só nós fôssemos aceitá-lo, Jesus só teria vindo da mesma forma, porque nós somos importantes para Ti. Nessa noite, Senhor, sela-nos com o Teu Espírito de forma diferente. Coloca sobre nós uma unção de conquista. Coloca sobre nós, sabe, um desejo de obedecer, um desejo de submeter ao Senhor, um desejo de estar envolvido com a Tua obra, debaixo da Tua liderança, debaixo da liderança que o Senhor levantou sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, contempla cada vida que está aqui. E as pessoas que estão aqui com esse desejo, que verdadeiramente recebam o toque do Senhor e a certeza de que algo novo se iniciou na vida deles. Queremos ver, Senhor Deus, os testemunhos do que o Senhor tem feito e do que o Senhor fará na vida de cada uma delas, de cada um deles, em nome de Jesus. Que se cumpra essa palavra, Senhor, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor.